Ela estava na despedida de solteira da amiga, rindo e sem esperar nada além da festa. Quando do nada, um milionário aparece, se aproxima sem pedir permissão e lhe dá um beijo que paralisa a sala inteira. Silêncio, choque, olhares cruzados, porque aquele beijo não foi por acaso, e mudaria tudo. O vento quente de março soprava pelos cabelos soltos de Marina Silva, enquanto ela ajustava o vestido azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião. O rooftop do Hotel Unique estava deslumbrante naquela sexta-feira à noite, com as luzes de São Paulo cintilando como estrelas ao fundo, e a música ambiente criando o clima perfeito para a despedida de solteira de Camila, sua melhor amiga desde a faculdade. "Mari, você está linda!" gritou Camila ao avistá-la, correndo em sua direção com um sorriso radiante e os braços abertos. O vestido branco da noiva contrastava perfeitamente com o ambiente sofisticado, e Marina sentiu uma pontada de orgulho ao ver a felicidade estampada no rosto da amiga. "A noiva que está deslumbrante", Marina respondeu, abraçando-a com carinho. "Não acredito que você vai se casar daqui a 2 semanas. Parece que foi ontem que você estava chorando por causa do Felipe no nosso apartamento da Vila Madalena." "Ei, não me lembre desse passado sombrio", Camila riu, fazendo uma careta dramática. "Agora é só futuro brilhante com o Rodrigo. Aliás, onde ele está? Pensei que ele fosse aparecer mais tarde." Marina olhou ao redor, observando o grupo de amigas que já estava reunido próximo ao bar. Algumas ela conhecia desde a faculdade de design, outras eram colegas de trabalho de Camila no escritório de advocacia. O ambiente estava perfeito, luzes suaves, vista panorâmica da cidade e aquele ar de sofisticação que fazia qualquer pessoa se sentir especial. "Ele disse que viria depois das 10, Marina explicou aceitando uma taça de espumante que uma das amigas lhe ofereceu. Algo sobre uma reunião que não podia cancelar. "Você sabe como é advogado. Fala a designer que trabalhou até às 8 ontem. Camila provocou, cutucando Marina no braço. "Aliás, como anda o projeto daquela empresa de tecnologia? Você estava super empolgada." Marina suspirou, tomando um gole do espumante e sentindo as bolhas dançarem em sua língua. Complicado. O cliente mudou de ideia pela 3ª vez sobre o conceito visual. Às vezes, eu me pergunto se eles realmente sabem o que querem ou se estão só testando minha paciência. "Bem-vinda ao mundo corporativo", brincou Juliana, se juntando à conversa. Ela era uma das amigas mais próximas do grupo. Trabalhava em marketing e sempre tinha uma história hilária sobre clientes impossíveis. "Semana passada, meu cliente pediu para fazer uma campanha jovem, mas não muito jovem, moderna, mas clássica, ousada, mas conservadora. Eu quase pedi demissão." As 3 explodiram em gargalhadas, e Marina sentiu aquela sensação boa de estar cercada por pessoas que a entendiam. Era isso que ela mais amava nas amigas, a capacidade de transformar qualquer frustração em risada, qualquer momento difícil em algo mais leve. A noite estava apenas começando e o rooftop se enchia gradativamente. Marina observou os outros grupos de pessoas, notando a mistura típica de São Paulo. Jovens profissionais comemorando o fim de semana, casais em encontros românticos e grupos de amigas como o delas. O som da cidade lá embaixo criava uma trilha sonora distante e reconfortante. "Meninas, vamos fazer um brinde", anunciou Camila, erguendo sua taça. "A amizade, aos novos começos e às noites que a gente vai lembrar para sempre." Marina sorriu e ergueu sua taça junto com as outras, sentindo uma gratidão genuína por estar ali. Naquele momento, cercada por risadas e pela vista maravilhosa da cidade que ela amava, não poderia imaginar que em algumas horas sua vida tomaria uma direção completamente inesperada. A noite estava perfeita, simples e familiar, exatamente como ela gostava que fosse. 2 horas depois, a festa estava em pleno vigor. O grupo havia se espalhado pelo rooftop, algumas amigas dançavam próximo ao DJ, outras conversavam animadamente próximo à piscina iluminada, e Marina se encontrava no bar, rindo de uma história que Juliana contava sobre seu último encontro pelo aplicativo de namoro. "Sério, Mari, o cara apareceu com uma camisa do Corinthians em um restaurante que custava R$ 200 por pessoa." Juliana gesticulava dramaticamente, quase derrubando sua bebida. "E ainda teve a cara de pau de pedir para eu pagar a conta,
porque mulher independente é assim mesmo. Marina estava gargalhando tanto que precisou se apoiar no balcão do bar. Não é possível. E você pagou? Claro que não. Levantei, pedi um Uber e saí. Deixei ele lá com a conta e a cara de tacho. Juliana respondeu, orgulhosa de si mesma. Era exatamente nesse momento de descontração total, com Marina rindo de costas para o salão principal, que tudo mudou. Ela sentiu uma presença atrás de si, uma energia diferente, que fez os pelos de seus braços se arrepiarem. Quando se virou, ainda com o sorriso no rosto, seus olhos encontraram os de um homem que ela nunca havia visto antes. Alto, cabelos escuros perfeitamente arrumados, terno azul marinho que provavelmente custava mais que seu salário mensal, e olhos castanhos que pareciam capazes de ver diretamente em sua alma. Por um segundo que pareceu eterno, eles simplesmente se olharam. O barulho da festa continuou ao redor, mas para Marina, o mundo havia se tornado silencioso. E então, sem aviso, sem permissão, sem qualquer explicação, ele se aproximou e a beijou. Foi um beijo suave, mas decidido. Não foi agressivo ou invasivo, mas havia uma intensidade nele que fez Marina sentir como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Seus olhos se fecharam involuntariamente, e por alguns segundos ela se permitiu sentir a estranha familiaridade daqueles lábios contra os seus. Quando ele se afastou, o silêncio no rooftop era ensurdecedor. Marina abriu os olhos lentamente, confusa e ainda processando o que havia acontecido. Ao redor deles, conversas haviam parado, pessoas tinham se virado para observar, e ela podia sentir dezenas de olhares fixos nela. Desculpe, ele disse, e sua voz era grave, com um leve sotaque carioca. Eu não pude resistir. Marina piscou várias vezes, tentando recuperar a capacidade de falar. Quem é você? Um sorriso pequeno apareceu no canto de sua boca. Gabriel Almeida. O nome ecoou na mente de Marina como se fosse importante, mas ela não conseguia colocar onde o havia ouvido antes. Ele estendeu a mão, e ela a aceitou automaticamente, ainda em choque. Marina Silva, ela conseguiu murmurar. Marina. Ele repetiu seu nome como se fosse saborear cada sílaba. Nome bonito para uma mulher bonita. Foi então que Juliana se recuperou do choque e agarrou o braço de Marina. Mari, você conhece esse cara? Não, Marina respondeu sem desviar os olhos de Gabriel. Nunca o vi na vida. Então por que diabos ele te beijou na frente de todo mundo? Juliana perguntou, sua voz subindo de tom. Gabriel manteve o sorriso, mas Marina podia ver algo nos olhos dele. Uma mistura de diversão e algo mais profundo que ela não conseguia identificar. Porque às vezes, ele disse dirigindo-se tanto a Marina quanto a Juliana, a vida nos coloca em momentos em que precisamos agir por instinto, e meu instinto me disse que se eu não beijasse Marina Silva neste exato momento, me arrependeria pelo resto da vida. O rooftop continuava em silêncio, todas as atenções voltadas para eles. Marina sentiu suas bochechas esquentarem, mas não conseguia se mover ou falar. Havia algo hipnótico na confiança dele, na forma como ele havia transformado um momento potencialmente constrangedor em algo que parecia romanticamente inevitável. E agora? Marina finalmente conseguiu perguntar, sua voz saindo mais rouca que o normal. Gabriel deu um passo para trás, mas seus olhos não deixaram os dela nem por um segundo. Agora, ele disse, depende de você decidir se quer descobrir por que eu fiz isso. O silêncio no rooftop foi quebrado pelo som de Camila, se aproximando rapidamente, seus saltos ecoando contra o piso de madeira. Marina podia ver no rosto da amiga uma mistura de choque, curiosidade e uma ponta de preocupação. Marina, está tudo bem? Camila perguntou, colocando a mão protetivamente no ombro da amiga, mas seus olhos não saíam de Gabriel. Quem é você e o que pensa que está fazendo? Gabriel manteve sua postura calma, como se beijar desconhecidas em público fosse algo que fazia regularmente. Ele ajustou o punho da camisa, um gesto elegante que Marina notou inconscientemente, e sorriu para Camila com a mesma confiança que havia demonstrado com ela. Gabriel Almeida, ele se apresentou novamente, estendendo a mão para Camila. E peço desculpas se causei algum constrangimento em sua festa. Não era minha intenção. Camila olhou para a mão estendida, mas não a aceitou imediatamente. Como advogada,
ela havia desenvolvido um instinto aguçado para pessoas, e algo sobre Gabriel a intrigava. Almeida, esse nome me é familiar. Foi Juliana quem conectou os pontos primeiro. Seus olhos se arregalaram e ela soltou um pequeno grito abafado. Meu Deus, Gabriel Almeida, você é o dono da Almeida Holdings. Eu vi você na capa da revista Exame mês passado. Marina sentiu seu estômago dar uma cambalhota. Almeida Holdings. Ela conhecia o nome. Era uma das maiores empresas do país, com negócios que iam desde tecnologia até real estate. E o homem que havia acabado de beijá-la era... um bilionário? Entre outras coisas, sim. Gabriel confirmou modestamente. Mas Marina podia ver um brilho divertido em seus olhos. Mas prefiro ser conhecido apenas como Gabriel. Jesus Cristo, Juliana murmurou, ainda em choque. Marina, você tem ideia de quem... Para. Marina interrompeu, finalmente recuperando a voz. Ela se virou para Gabriel, cruzando os braços sobre o peito. Preciso entender uma coisa. Você está me dizendo que é um dos homens mais ricos do Brasil e resolveu vir a uma despedida de solteira beijar uma completa desconhecida? Gabriel inclinou a cabeça, considerando a pergunta. Quando você coloca dessa forma, soa um pouco maluco. Um pouco? Marina riu, mas não havia humor em sua voz. Soa completamente insano. Ao redor deles, as outras convidadas da festa haviam formado pequenos grupos, sussurrando e lançando olhares curiosos em direção a eles. Marina podia sentir o peso de todas aquelas atenções e começou a se sentir exposta, vulnerável. Podemos conversar em particular? Gabriel perguntou, sua voz mais baixa agora, mais íntima. Eu sei que devo uma explicação. Marina olhou para Camila, que assentiu levemente, e depois para Juliana, que ainda parecia em estado de choque. 5 minutos, ela disse finalmente. Mas se você pensar que pode simplesmente aparecer, me beijar e depois... Marina, ele interrompeu suavemente, e algo no tom de sua voz fez ela parar. Eu não sou o tipo de pessoa que faz as coisas sem pensar. Posso parecer impulsivo, mas garanto que há uma razão para tudo isso. Gabriel indicou uma área mais reservada do rooftop, próxima às plantas ornamentais que criavam um pequeno jardim suspenso. Marina hesitou por um momento, mas sua curiosidade venceu a cautela. Ela o seguiu, sentindo os olhares das amigas nas suas costas. Quando chegaram ao cantinho mais afastado, a vista de São Paulo se estendia infinitamente à frente deles. As luzes da Avenida Paulista brilhavam como pequenas joias, e Marina aproveitou o momento para tentar organizar seus pensamentos. Então, ela disse, se virando para encará-lo. Qual é sua explicação mirabolante para beijar uma estranha? Gabriel a estudou por um longo momento, e Marina teve a sensação de que ele estava vendo muito mais do que ela estava confortável em revelar. Você não é uma estranha, ele disse finalmente. Marina franziu a testa. Como assim? Nós nunca nos encontramos antes. Não fisicamente, Gabriel concordou. Mas eu já sei quem você é, Marina Silva. Sei que você trabalha como designer freelancer. Sei que mora em um apartamento no Bela Vista e você divide com uma amiga fotógrafa. Sei que sua cor favorita é azul e que você tem uma cicatriz pequena no joelho esquerdo que ganhou quando tinha 8 anos. O sangue de Marina gelou. Como você sabe tudo isso? Marina deu um passo para trás, seu coração disparando no peito. A brisa noturna, que antes parecia refrescante, agora carregava uma sensação de ameaça, e ela começou a questionar sua decisão de se afastar das amigas para conversar com um homem que claramente sabia muito mais sobre ela do que deveria. Responde à minha pergunta, ela disse, tentando manter a voz firme apesar do medo que começava a se instalar. Como você sabe essas coisas sobre mim? Gabriel levantou as mãos em um gesto de rendição, percebendo que havia assustado ela. Marina, por favor, não é o que você está pensando. Eu não sou um stalker nem nada do tipo. Então o que você é? Ela retrucou, dando outro passo para trás. Porque pessoas normais não sabem detalhes íntimos sobre estranhos. Você tem razão de estar assustada, Gabriel disse, sua voz ficando mais séria. Mas eu preciso que você me dê uma chance de explicar. Por favor. Marina olhou por cima do ombro, verificando se ainda conseguia ver Camila e as outras amigas. Elas estavam visíveis, conversando animadamente e ocasionalmente olhando em sua direção. Isso a tranquilizou um pouco, mas não o suficiente para baixar completamente a guarda.
Você tem 1 minuto para explicar antes eu voltar para as minhas amigas e chamar a segurança, ela disse, cruzando os braços novamente. Gabriel passou a mão pelos cabelos, bagunçando levemente o penteado perfeito. Era o primeiro sinal de vulnerabilidade que Marina via nele, e isso a fez hesitar. Há 3 meses, ele começou. Minha empresa estava procurando um designer para reformular nossa identidade visual. Recebemos dezenas de portfólios, mas um se destacou completamente dos outros. Criativo, ousado, mas ao mesmo tempo comercialmente viável. Era seu portfólio. Marina piscou confusa. Eu nunca mandei meu portfólio para a Almeida Holdings. Não diretamente, Gabriel admitiu. Você o enviou para a Criativos, nossa agência de publicidade. Eles nos enviaram uma seleção, e o seu era claramente o melhor. As engrenagens da mente de Marina começaram a funcionar. 3 meses atrás, ela realmente havia enviado seu portfólio para várias agências, incluindo a Criativos, depois de uma indicação de um colega. Ela nunca havia recebido resposta. Meu departamento de recursos humanos tentou entrar em contato com você, Gabriel continuou. Mas você já havia sido contratada por outro cliente, um projeto grande, de longo prazo. O projeto da TechFlow, Marina murmurou se lembrando. Era o projeto que estava lhe causando tantas dores de cabeça com as mudanças constantes. Exato, Gabriel confirmou. Então eu pedi para o RH investigar um pouco mais sobre você. Não de forma invasiva. Ele se apressou a esclarecer quando viu a expressão de Marina. Apenas informações profissionais, públicas. Mas... Ele hesitou. Mas o quê? Mas eu fiquei fascinado. Ele admitiu, sua voz ficando mais baixa. Não só com seu trabalho, mas com sua história. Uma mulher que saiu de uma cidade pequena do interior, se formou com bolsa integral, trabalha duro para construir uma carreira numa cidade difícil como São Paulo. Determinada, talentosa, independente. Marina sentiu suas defesas se abaixando ligeiramente. Havia algo na sinceridade de sua voz que soava genuíno. Isso ainda não explica como você sabia sobre a cicatriz, ela disse, mas sua voz estava menos hostil. Gabriel sorriu e dessa vez era um sorriso genuíno, quase tímido. Aquele projeto que você fez para a marca de roupas esportivas femininas. Você usou suas próprias fotos como modelo para algumas peças. Uma das fotos mostrava a cicatriz no joelho. Marina se lembrou. Havia sido um projeto pequeno para uma startup e ela realmente havia usado algumas fotos próprias quando não conseguiram budget para uma modelo profissional. Ela nem se lembrava de que a cicatriz estava visível em uma delas. E a cor favorita? Ela perguntou ainda cética. 90% do seu portfólio usa azul como cor principal, Gabriel respondeu simplesmente. Não foi difícil deduzir. Marina ficou em silêncio por um momento, processando tudo. A explicação fazia sentido, mas ainda havia algo que não se encaixava. Mesmo que tudo isso seja verdade, ela disse finalmente, ainda não explica por que você veio aqui esta noite e me beijou. Como você sabia que eu estaria aqui? Gabriel olhou para ela por um longo momento, e Marina viu algo mudando em seus olhos, como se ele estivesse tomando uma decisão importante. Por quê? Ele disse, sua voz baixa e intensa. Eu estou apaixonado por você há 3 meses, Marina. E quando meu detetive particular descobriu que você estaria aqui hoje à noite, eu não consegui mais ficar longe. Marina sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Detetive particular. Apaixonado há 3 meses por uma mulher que nunca havia conhecido pessoalmente. As palavras ecoavam em sua mente como um alarme, mas estranhamente, uma pequena parte dela estava lisonjeada. Você contratou um detetive particular para me encontrar, ela disse lentamente, testando as palavras em sua própria voz. Gabriel, você percebe como isso soa perturbador? Gabriel fechou os olhos por um momento, como se estivesse se arrependendo de ter sido tão direto. Eu sei como soa. Eu sei que está assustada e que tem todo o direito de estar. Mas, Marina, ele abriu os olhos e a intensidade neles fez ela recuar um passo. Você já sentiu algo tão forte por alguém que parecia desafiar toda a lógica? Não, Marina respondeu honestamente. E certamente nunca por alguém que eu nunca havia encontrado pessoalmente. Nem eu, Gabriel admitiu. Nos últimos 3 meses, eu tentei me convencer de que era apenas fascínio profissional. Admiração pelo seu talento.
Mas então eu via uma foto sua sorrindo em algum evento de networking, ou lia uma entrevista que você deu para um blog de design, e você decidiu que me espionar era a solução? Marina interrompeu, sua voz subindo ligeiramente de tom. Eu nunca te espiei, Gabriel disse firmemente. Tudo que meu investigador descobriu está disponível publicamente. Suas redes sociais, seu website profissional, entrevistas que você deu. Nada invasivo, nada que violasse sua privacidade. Marina deu uma risada sem humor. Gabriel, você sabe onde eu moro, onde trabalho, provavelmente sabe minha rotina diária. Como isso não é invasivo? Porque eu nunca usei essas informações para te incomodar ou te perseguir, ele respondeu. Esta noite foi a primeira vez que me aproximei de você. Até me beijar sem permissão. Gabriel teve a decência de parecer envergonhado. Isso foi impulsivo e errado. Peço desculpas. Marina o estudou cuidadosamente. Havia algo genuíno em sua expressão, uma vulnerabilidade que contrastava com a confiança que ele havia demonstrado antes. Ela se pegou querendo acreditar nele, o que a assustava ainda mais. Por que hoje? Ela perguntou. Depois de 3 meses observando de longe, por que decidiu aparecer hoje? Gabriel hesitou e Marina viu uma sombra passar por seus olhos. Porque amanhã eu vou para Nova York. Negócios. Vou ficar fora por 6 meses, talvez mais. E eu não conseguia suportar a ideia de ir sem pelo menos tentar conhecer você. Ele disse simplesmente. Mesmo que fosse só para descobrir que você me rejeitaria. Marina sentiu algo se movendo em seu peito, uma mistura estranha de compaixão e irritação. Havia algo quase romântico na confissão dele, mas também profundamente perturbador. Gabriel, ela começou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Eu entendo que você possa ter desenvolvido sentimentos baseados no que viu do meu trabalho, da minha vida pública, mas você não me conhece. Não realmente. Talvez, ele concordou, mas gostaria de ter a chance de conhecer. E se eu disser não? Gabriel deu um sorriso triste. Então eu respeitarei sua decisão e você nunca mais me verá. Marina estava prestes a responder quando ouviu a voz de Camila às suas costas. Mari, está tudo bem aqui? Ela se virou para ver Camila se aproximando com Juliana e 2 outras amigas logo atrás. A expressão preocupada no rosto de Camila era clara, e Marina percebeu que havia passado mais tempo conversando com Gabriel do que pretendia. Está tudo bem, Cam, Marina disse, mas sua voz soou menos convincente do que ela gostaria. Juliana foi mais direta. Escuta, não sei que papo é esse, mas a festa está estranha desde que vocês vieram para cá. Todo mundo está sussurrando e fazendo teorias. Gabriel se virou para o grupo de amigas e fez uma leve reverência. A culpa é minha. Peço desculpas por ter causado qualquer constrangimento na sua festa, ele disse para Camila. Não era minha intenção. Qual era a sua intenção? Perguntou Amanda, uma das amigas que Marina conhecia menos, mas que sempre havia sido muito protetiva com o grupo. Gabriel olhou para Marina, como se estivesse perguntando permissão para responder. Ela assentiu levemente. Conhecer Marina, ele disse simplesmente. Nada mais. Beijando ela na frente de todo mundo, Amanda retrucou. Isso foi um erro, Gabriel admitiu. Um momento de impulso que não deveria ter acontecido. Marina viu suas amigas trocando olhares, comunicando silenciosamente da forma que mulheres fazem quando estão avaliando uma situação potencialmente perigosa. Mari, Camila disse suavemente, quer que a gente fique aqui? Marina olhou para Gabriel, depois para suas amigas, sentindo o peso de todas as expectativas. Sua mente estava um caos de emoções contraditórias, mas uma coisa estava clara. Ela precisava de tempo para processar tudo isso. Na verdade, ela disse finalmente, acho que vou para casa. Desculpa, Cam, sei que é sua despedida, mas... Não precisa se desculpar. Camila interrompeu imediatamente. Quer que eu vá com você? Não, fica e aproveita sua festa. Ju pode me acompanhar até o Uber. Gabriel deu um passo à frente. Marina... Não, ela disse firmemente, levantando a mão. Eu preciso de tempo para pensar sobre tudo isso. Ele assentiu, respeitando seus limites. Posso te ligar amanhã? Marina hesitou. A parte racional de seu cérebro gritava para ela dizer não, para cortar qualquer contato com um homem que havia demonstrado um comportamento tão questionável. Mas havia outra parte, menor mas persistente,
que estava curiosa sobre ele. Eu não sei, ela disse honestamente. Gabriel tirou um cartão do bolso e o ofereceu para ela. Meu número pessoal está no verso, se você quiser conversar. Marina olhou para o cartão por um longo momento antes de aceitá-lo. Se eu quiser, ela repetiu. 40 minutos depois, Marina estava sentada na cozinha de seu apartamento no Bela Vista, ainda vestindo o vestido azul marinho, mas com os sapatos de salto jogados no chão da sala e uma xícara de chá quente entre as mãos. Júlia, sua colega de apartamento e melhor amiga fotógrafa, estava sentada na cadeira ao lado, ouvindo atentamente enquanto Marina contava os eventos da noite. Espera, deixa eu entender direito, Júlia disse, interrompendo o relato pela terceira vez. O Gabriel Almeida, tipo bilionário Gabriel Almeida, apareceu na festa da Camila, te beijou do nada e depois te contou que está apaixonado por você há 3 meses. Resume bem a situação. Marina suspirou, tomando um gole do chá de camomila que esperava que acalmasse seus nervos agitados. E você aceitou o cartão dele? Marina olhou para o cartão elegante que estava na mesa entre elas. Papel de alta gramatura, letras em relevo dourado, design minimalista e sofisticado. No verso, um número escrito à mão com uma caligrafia perfeita. Aceitei, ela admitiu. Mari. Júlia começou, usando o mesmo tom que usava quando estava prestes a dar um conselho não solicitado, mas necessário. Eu sei como soa, Marina interrompeu. Acredita que eu sei como toda essa situação é bizarra? Bizarra é um eufemismo. Estamos falando de comportamento obsessivo, Mari. O cara contratou um detetive para te encontrar. Ele disse que não foi invasivo, só informações públicas. Júlia a encarou com uma expressão incrédula. Você está defendendo ele? Marina pausou, percebendo que talvez estivesse mesmo. Não estou defendendo. Estou só tentando entender. O que tem para entender? O cara é no mínimo um stalker de alto nível. Mas e se não for? Marina perguntou, surpreendendo a si mesma com a pergunta. E se ele realmente só ficou fascinado com o meu trabalho e decidiu que isso lhe dava o direito de te perseguir? Marina ficou em silêncio, girando a xícara entre as mãos. Ela sabia que Júlia estava certa, que qualquer pessoa sensata veria a situação como um alerta vermelho gigante. Mas havia algo na forma como Gabriel havia olhado para ela, na vulnerabilidade que ela havia visto em seus olhos quando ele admitiu seus sentimentos. Ju, ela disse finalmente, posso te fazer uma pergunta estranha? Claro. Você já sentiu uma conexão instantânea com alguém? Tipo aquela sensação de que você conhece a pessoa há muito tempo, mesmo tendo acabado de conhecer? Júlia franziu a testa. Mari, por favor, me diz que você não está romantizando essa situação toda. Não estou romantizando, Marina protestou, mas sua voz não soava convincente nem para ela mesma. É só que, quando ele me beijou, quando ele te agrediu, você quer dizer? Foi estranho, Marina continuou, ignorando a interrupção de Júlia. Porque por um segundo realmente pareceu-no familiar, como se não fosse a primeira vez. Júlia se levantou abruptamente, caminhando até a janela que dava para a rua movimentada lá embaixo. O apartamento delas era pequeno, mas bem localizado, e Marina amava a vista da cidade, mesmo sendo do 5º andar de um prédio sem elevador. Mari, você está me assustando, Júlia disse, sem se virar. Essa conversa toda está soando como início de síndrome de Estocolmo ou algo assim. Estou sendo dramática? Está sendo perigosamente ingênua. Marina suspirou, sabendo que Júlia provavelmente estava certa. Sua amiga sempre havia sido a mais pragmática das duas, a que mantinha os pés no chão, enquanto Marina, às vezes, se deixava levar por impulsos criativos ou românticos. Mas e se... Marina começou. Não. Júlia se virou, apontando um dedo para ela. Não tem e se. Mari, esse cara pode ter todo o dinheiro do mundo. Pode ser bonito. Pode até ser genuinamente apaixonado por você. Mas a forma como ele lidou com esses sentimentos é completamente inadequada e potencialmente perigosa. Marina sabia que Júlia estava certa, mas uma parte dela se rebelava contra a lógica. E se eu pelo menos conversasse com ele uma vez, em um lugar público, com segurança? Para quê? Para entender o que realmente aconteceu hoje à noite. Para ver se ele é realmente perigoso ou se é só mal orientado. Júlia voltou para a mesa e se sentou, pegando as mãos de Marina entre as suas.
Mari, eu te amo. Você sabe disso. E é exatamente por isso que preciso te falar uma coisa. Marina a encarou, vendo a preocupação genuína nos olhos da amiga. Não importa quão fascinante ou atraente esse cara seja, Júlia disse suavemente. Não importa se você sentiu alguma conexão mágica com ele. O fato é que um homem que contrata detetives para rastrear mulheres não é alguém em quem você deveria confiar. É alguém de quem você deveria fugir. Marina olhou novamente para o cartão na mesa. A parte racional de sua mente concordava completamente com Júlia. Mas havia outra parte. Uma parte que ela não queria admitir em voz alta, que estava curiosa. Curiosa sobre Gabriel Almeida, sobre seus motivos, sobre a intensidade que havia visto em seus olhos. Vou pensar sobre isso, ela disse finalmente. Júlia suspirou. Promete que pelo menos vai dormir sobre isso antes de tomar qualquer decisão? Prometo. Mas mesmo enquanto fazia a promessa, Marina sabia que não seria fácil dormir. Sua mente estava muito agitada, muito cheia de perguntas sem resposta e sensações que ela não conseguia explicar. O beijo de Gabriel ainda estava gravado em sua memória, e por mais que tentasse, ela não conseguia decidir se o que sentia era medo ou antecipação. Marina acordou no sábado de manhã com a sensação de que havia dormido apenas algumas horas, o que não estava muito longe da verdade. Tinha ficado acordada até quase às 3 da madrugada, repassando cada momento da noite anterior, cada palavra que Gabriel havia dito, cada sensação que havia experimentado durante aqueles segundos em que ele a beijou. O apartamento estava silencioso. Júlia havia saído cedo para uma sessão de fotos, e Marina aproveitou a paz para tentar organizar seus pensamentos. Fez um café forte, sentou-se na pequena varanda que dava para a rua e tentou se concentrar em qualquer coisa que não fosse Gabriel Almeida. Não funcionou. Às 10 da manhã seu telefone tocou. Era Camila. Mari, como você está? Você saiu tão rapidamente ontem que eu fiquei preocupada. Marina suspirou, segurando o telefone entre o ombro e a orelha enquanto regava as plantas da varanda. Estou bem, Cam. Desculpa por ter estragado sua festa. Você não estragou nada. Na verdade, foi a coisa mais emocionante que já aconteceu em uma das minhas festas. Camila riu. Mas sério, você está ok? Aquele cara não te incomodou depois que você saiu, né? Não, ele respeitou quando eu disse que queria ir embora. Juliana me contou quem ele é. Gabriel Almeida. Meu Deus, Mari, você tem noção de que aquele homem aparece na lista dos solteiros mais cobiçados do país todo ano? Marina quase derrubou o regador. Cam, por favor, não me diga que você está romantizando essa situação toda. Não estou romantizando. Estou só dizendo que, bem, é Gabriel Almeida. E ele obviamente está interessado em você. De uma forma muito questionável. Olha, eu concordo que a forma como ele abordou você foi meio intensa. Mas, Mari, o cara viajou do Rio só para te conhecer. Isso tem que significar alguma coisa. Marina parou de regar as plantas. Como você sabe que ele veio do Rio? Eu perguntei para uma das meninas que trabalha em eventos corporativos. Ela conhece ele de vista. Disse que ele estava no Rio ontem de manhã para uma reunião e que só subiram para São Paulo à tarde. O estômago de Marina deu uma volta. Isso significava que Gabriel havia realmente feito uma viagem especialmente para conhecê-la. A informação a deixou ainda mais confusa sobre como se sentir em relação à situação toda. Cam, você pode parar de investigar minha vida amorosa? Marina pediu, tentando soar irritada, mas falhando. Desculpa, é que eu sou advogada. Investigar é minha natureza, Camila riu. Mas sério, Mari, você vai falar com ele? Não sei. O Rodrigo disse que conhece ele superficialmente, dos eventos de negócios. Disse que ele tem uma reputação excelente, muito respeitado no meio empresarial. Isso não significa que ele não possa ser perigoso na vida pessoal. Verdade, Camila concordou. Olha, só promete que se você decidir conversar com ele, vai ser em um lugar público e vai avisar onde está? Prometo. Depois que desligou, Marina ficou olhando para o cartão de Gabriel que havia deixado na mesa de centro. Por impulso, pegou o celular e googlou seu nome. As primeiras páginas de resultado eram sobre negócios, entrevistas em revistas especializadas, fotos em eventos corporativos. Gabriel sempre aparecia sério, mas elegante, e Marina teve que admitir que ele era fotogênico. Continuou rolando até encontrar uma matéria sobre ele na revista Veja do ano anterior.
A matéria falava sobre como ele havia assumido a empresa da família aos 25 anos depois da morte súbita do pai e como havia expandido os negócios internacionalmente. Havia uma foto dele em seu escritório e Marina se pegou estudando seu rosto, procurando por sinais do homem que havia conhecido na noite anterior. Foi quando bateram na porta. Marina franziu a testa. Não esperava ninguém. Júlia tinha as chaves e suas outras amigas sempre ligavam antes de aparecer. Olhou pelo olho mágico e não viu ninguém. Apenas um entregador uniformizado segurando um arranjo enorme de flores. Entrega para Marina Silva, o homem disse quando ela abriu a porta. Marina aceitou o arranjo, rosas brancas e azuis, com algumas flores que ela não reconheceu, mas que cheiravam incrivelmente bem. Havia um cartão pequeno anexado. Desculpe pela forma inadequada como me apresentei ontem. Espero ter a chance de fazer isso direito. Marina ficou olhando para as flores por um longo momento. Elas eram absolutamente lindas, arranjadas com um gosto impecável e claramente caras. Mas, ao mesmo tempo, havia algo perturbador sobre recebê-las. Como Gabriel sabia seu endereço exato? Seu telefone tocou e ela atendeu sem olhar quem estava ligando. Alô? Marina. A voz era familiar, grave e com aquele leve sotaque carioca que ela havia ouvido na noite anterior. Seu coração disparou. Gabriel, como você conseguiu meu número? Está no seu website profissional. Ele respondeu suavemente. Marina, eu sei que você deve estar se questionando como eu consegui seu endereço e tem todo o direito de estar preocupada. Como você soube que eu estava preocupada? Porque você é inteligente, Gabriel disse, e havia algo quase divertido em sua voz. E qualquer mulher inteligente ficaria preocupada ao receber flores de alguém que não deveria saber onde ela mora. Marina se sentou pesadamente no sofá, ainda segurando o arranjo. Então, como você soube? Perguntei para a floricultura se eles faziam entregas no Bela Vista, e quando confirmaram, perguntei especificamente sobre a Rua Augusta. Quando soube que sim, procurei seu nome na lista de moradores do prédio que está disponível na recepção. Marina piscou. Você foi até meu prédio? Fui até a floricultura que fica a 2 quadras do seu prédio, Gabriel corrigiu. E sim, passei em frente ao seu prédio. Não entrei, não tentei subir, apenas queria ver onde você mora. Gabriel, você percebe como isso soa invasivo? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Percebo, ele disse finalmente, sua voz mais baixa. Marina, eu sei que meu comportamento está sendo questionável. Sei que qualquer pessoa sensata me consideraria no mínimo estranho. No mínimo. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Eu nunca fiz nada parecido com isso na vida. Nunca persegui uma mulher. Nunca contratei investigadores para encontrar alguém. Isso é tão novo para mim quanto é para você. Marina encontrou-se querendo acreditar nele, apesar de todos os sinais de alerta que sua mente racional estava enviando. Por que eu? Ela perguntou. Por que você ficou tão fixado em mim? Gabriel ficou em silêncio por tanto tempo que Marina pensou que a ligação havia caído. Gabriel? Por quê? Ele disse finalmente. Eu já havia te visto antes. O sangue de Marina gelou. Como assim você já havia me visto? Há 5 anos, Gabriel disse, sua voz carregada de uma emoção que ela não conseguia identificar. No Hospital São Luís, você estava visitando alguém, eu também. Nós estávamos no mesmo elevador. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. 5 anos atrás, no São Luís. Ela se lembrava claramente desse período. Havia passado 3 semanas indo ao hospital todos os dias para visitar sua avó, que havia sofrido um derrame e estava internada na UTI. Eu me lembro de você, Gabriel continuou, sua voz ficando mais suave. Você subia no elevador todos os dias no mesmo horário, sempre carregando aquelas flores pequenas e um caderno. Você sempre apertava o botão do 6º andar. A UTI era no 6º andar. Marina se sentou devagar no sofá, suas pernas de repente ficando fracas. Como você se lembra de detalhes tão específicos? Por que você chorava todas as vezes que subia? Gabriel disse gentilmente. E toda vez que descia, seus olhos estavam vermelhos. Mas você estava tentando sorrir para as enfermeiras. Você era a pessoa mais forte e mais frágil que eu já havia visto ao mesmo tempo. Marina fechou os olhos, lembrando daqueles dias difíceis. Sua avó havia lutado contra o derrame por 3 semanas antes de falecer, e Marina
Havia passado todo o tempo livre no hospital, tentando se manter forte para a família, mas se despedaçando por dentro. No último dia, Gabriel continuou, você desceu do elevador chorando tanto que mal conseguia caminhar. Eu quase te abordei. Quase perguntei se você estava bem. Mas você saiu tão rapidamente. Minha avó havia morrido naquele dia. Marina disse baixinho. Eu imaginei. Eu senti vontade de te seguir, de ter certeza que você chegaria bem em casa, mas achei que seria invasivo demais. Marina abriu os olhos, processando a informação. E você se lembrou de mim todos esses anos? Nunca consegui te esquecer, Gabriel admitiu. Tentei te encontrar na época, mas não sabia seu nome. Onde você trabalhava? Nada. Só sabia que você era a mulher mais linda e corajosa que eu já havia visto. E quando você viu meu portfólio, reconheci você imediatamente, mesmo 5 anos depois, mesmo em fotos profissionais. Eu nunca havia esquecido seu rosto. Marina ficou em silêncio, tentando processar essa nova informação. A história mudava tudo. Gabriel não era um stalker obsessivo que havia se fixado nela aleatoriamente. Ele era alguém que havia guardado uma memória de 5 anos atrás e finalmente teve a chance de reencontrá-la. Por que você não me contou isso ontem? Ela perguntou. Porque eu não tinha certeza de que você se lembraria, e não queria parecer ainda mais estranho, mencionando que te observava no hospital há 5 anos. Gabriel riu sem humor. Já estava parecendo maluco o suficiente. Marina tentou se lembrar daquele período, das pessoas que havia visto no hospital. Havia tantas caras preocupadas, tantas pessoas lidando com suas próprias tragédias, mas agora, forçando a memória, você estava visitando alguém na oncologia, ela disse de repente, surpresa com a clareza da lembrança que surgiu. 8º andar. Você sempre descia no 8º andar. Foi a vez de Gabriel ficar em silêncio. Minha mãe, ele disse finalmente. Ela estava fazendo quimioterapia. Ela ficou bem? Sim, Gabriel respondeu. E Marina podia ouvir o sorriso em sua voz. 5 anos de remissão completa. Ela mora em Búzios agora. Diz que a praia a mantém jovem. Marina se encontrou sorrindo também. Havia algo reconfortante em saber que pelo menos uma das histórias daquele hospital teve um final feliz. Gabriel, ela disse, sua voz mais suave agora. Obrigada por me contar isso. Obrigado por não desligar o telefone na minha cara. Marina riu e foi um som genuíno. Ainda é meio estranho toda essa situação. Completamente estranho, Gabriel concordou. Marina, eu sei que pedi muito ontem, mas você consideraria tomar um café comigo? Em algum lugar público, seguro, só para que possamos conversar como pessoas normais. Marina olhou para as flores que ainda estava segurando, depois para o cartão com o número de Gabriel. A história do hospital mudava sua perspectiva sobre toda a situação. Não justificava completamente os métodos dele, mas explicava a intensidade. Onde? Ela perguntou. Onde você se sentir confortável. Marina pensou por um momento. Tem uma cafeteria na rua Oscar Freire, perto da estação de metrô. Café do Centro. Você conhece? Posso encontrar. 2 horas da tarde? Eu estarei lá, Gabriel disse, e Marina podia ouvir o alívio em sua voz. Gabriel, ela disse antes que ele desligasse. Sim? Obrigada pelas flores, elas são lindas. Assim como você, ele respondeu suavemente, e Marina sentiu suas bochechas esquentarem. Depois que desligou, Marina ficou sentada no sofá por um longo tempo, olhando para as flores e tentando entender o que estava sentindo. Medo ainda estava lá, mas agora misturado com curiosidade e algo que ela não queria admitir que poderia ser antecipação. Ela tinha 2 horas para se preparar para encontrar oficialmente Gabriel Almeida. E pela primeira vez desde a noite anterior, ela estava ansiosa para ver o que aconteceria. Marina chegou ao café do centro 5 minutos atrasada intencionalmente. Havia passado 40 minutos se arrumando, trocando de roupa 3 vezes antes de se decidir por uma blusa branca simples, calça jeans escura e sua sandália rasteira favorita, um look casual mais cuidadoso, que não parecesse que ela estava se esforçando demais. O café estava moderadamente cheio para um sábado à tarde, com o burburinho típico de São Paulo. Pessoas trabalhando em laptops, casais conversando baixinho, amigos colocando a conversa em dia. Marina varreu o ambiente com os olhos e encontrou Gabriel sentado em uma mesa de canto,
próxima à janela que dava para a rua Oscar Freire. Ele estava diferente da noite anterior. Sem o terno formal, vestia uma camisa azul clara com as mangas dobradas e calça de sarja. Parecia mais humano, mais acessível. Quando a viu, ele se levantou imediatamente, e Marina notou que suas mãos tremiam ligeiramente. Você veio, ele disse, seu sorriso sendo genuinamente aliviado. Disse que viria, Marina respondeu, aceitando a cadeira que ele puxou para ela. O gesto foi automático, educado, mas ela percebeu que ele estava tentando não parecer muito solícito. Você quer alguma coisa? Café, chá, algum doce? Gabriel perguntou, e Marina podia ver que ele estava nervoso. Era estranho ver alguém que havia demonstrado tanta confiança na noite anterior, agora claramente ansioso. Cappuccino, por favor. Gabriel acenou para o garçom e fez o pedido. Cappuccino para ela, expresso duplo para ele. Quando ficaram sozinhos novamente, um silêncio levemente constrangedor se instalou entre eles. Obrigada por ter me contado sobre o hospital, Marina disse finalmente. Fez diferença. Gabriel relaxou visivelmente. Eu deveria ter começado por lá ontem à noite. Talvez as coisas tivessem sido menos dramáticas. Talvez, Marina concordou, permitindo-se sorrir um pouco, mas admito que foi um encontro memorável. Memorável é uma forma educada de dizer desastroso? Marina riu, e foi um som natural. Mais ou menos. O garçom trouxe as bebidas e Gabriel esperou Marina tomar o primeiro gole antes de falar novamente. Marina, eu sei que preciso me explicar melhor. Sobre os últimos 3 meses, sobre como cheguei até você. Estou ouvindo. Gabriel respirou fundo, como se estivesse organizando os pensamentos. Depois que vi seu portfólio e te reconheci, eu fiquei obcecado, para ser honesto, não de forma doentia, mas eu simplesmente não conseguia parar de pensar em você. E o que você fez com esse sentimento? No início, nada. Tentei me convencer de que era só curiosidade, que ia passar. Gabriel mexeu no açúcar do café, evitando o olhar de Marina. Mas não passava. Então eu comecei a procurar mais informações sobre você. Informações públicas. Marina repetiu as palavras dele do dia anterior. Sim, seu website, suas redes sociais, entrevistas que você deu, eu li tudo que consegui encontrar sobre você. Marina sentiu um arrepio, mas dessa vez não era apenas de medo. Havia algo intenso na ideia de alguém se interessar tanto por ela, a ponto de pesquisar tudo o que pudesse encontrar. E o que você descobriu? Gabriel finalmente encontrou seus olhos. Que você é ainda mais impressionante do que eu imaginava 5 anos atrás. Talentosa, determinada, independente, que você cresceu em uma cidade pequena, perdeu os pais cedo, se mudou para São Paulo com uma mala e um sonho. Você sabe sobre meus pais? Marina perguntou surpresa. Leis sobre o acidente no interior quando você tinha 16 anos e sobre como você foi morar com sua avó depois disso. Gabriel hesitou. A mesma avó que estava visitando no hospital. Marina sentiu os olhos marejarem. Ela raramente falava sobre a perda dos pais, e saber que Gabriel conhecia essa parte de sua história a deixava vulnerável. Isso não te dava o direito de me investigar, ela disse baixinho. Você está certa, Gabriel concordou imediatamente. Não me dava. Mas, Marina, eu preciso que você entenda. Eu nunca havia sentido nada parecido com isso. Desde aquele dia no hospital, eu não consegui me interessar completamente por nenhuma outra mulher. Isso é muita pressão para colocar em alguém que você mal conhece. Eu sei. E eu sei que é injusto. Mas você me perguntou ontem por que você, e essa é a resposta honesta, porque há 5 anos você me marcou de uma forma que eu não consegui esquecer. Marina estudou o rosto dele procurando sinais de insinceridade, mas tudo que via era vulnerabilidade crua. Gabriel, você tem 32 anos, é bilionário, provavelmente poderia ter qualquer mulher que quisesse. Por que se fixar em uma memória de 5 anos atrás? Gabriel sorriu, e dessa vez foi um sorriso triste. Você acha que dinheiro torna as coisas mais fáceis? Não torna? Em algumas coisas, sim. Mas não em encontrar alguém que se importe com você pelo que você é, não pelo que você tem. Gabriel pausou. Você sabe quantas mulheres já me procuraram apenas por causa da minha conta bancária? Marina não havia pensado nisso. Imagino que muitas. Você não fez ideia de quem eu era ontem à noite. Mesmo depois que se descobriu,
você não mudou seu comportamento comigo. Ainda estava disposta a questionar meus métodos, ainda estava pronta para ir embora se não gostasse do que ouvisse. E isso é atraente para você? É refrescante, Gabriel corrigiu. É real. Marina tomou outro gole do cappuccino, processando as palavras dele. Havia uma lógica estranha no que ele estava dizendo, mas ainda havia tantas coisas que não faziam sentido. Ontem você disse que ia para Nova York por 6 meses. Ela lembrou. Gabriel assentiu. Segunda-feira. Então o que é isso? Uma tentativa de conquistar alguém em 48 horas? É uma tentativa de conhecer você antes de ir embora. Gabriel disse simplesmente. Para ver se o que eu senti todos esses anos tem alguma base na realidade, ou se foi só uma fantasia que eu criei. Marina o encarou por um longo momento. E se tiver base na realidade? O que acontece então? Gabriel abaixou os olhos para a xícara. Então eu vou ter que descobrir se 6 meses são pouco demais ou tempo suficiente para você decidir se quer me dar uma chance quando eu voltar. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão, mas não desconfortável. Marina podia ver Gabriel lutando com algum pensamento interno, e ela mesma estava tentando processar a honestidade crua de suas palavras. Posso te fazer uma pergunta? Marina disse finalmente. Qualquer uma. Na sua vida, nas suas outras relacionamentos, você sempre foi tão intenso? Gabriel riu, mas não havia humor no som. Nunca tive um relacionamento que durasse mais que 6 meses. E nunca, jamais fui remotamente parecido com isso. Por que não? Porque eu nunca me importei o suficiente. Ele respondeu sem hesitar. É terrível admitir isso, mas é verdade. Eu saía com mulheres, me divertia, mas sempre havia uma parte de mim que estava desconectada. E você acha que comigo seria diferente? Gabriel a encarou diretamente. Ontem à noite, quando te beijei, foi a primeira vez em 5 anos que eu me senti completamente presente, completamente conectado com outro ser humano. Marina sentiu as bochechas esquentarem com a intensidade do olhar dele. Havia algo hipnótico na forma como Gabriel falava, na convicção em sua voz. Gabriel, ela começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eu preciso te falar uma coisa também. Estou ouvindo. Eu me lembro de você. Gabriel parou com a xícara no meio do caminho para os lábios. Do hospital? Sim. Você estava sempre muito elegante, mesmo naquele ambiente. Usava ternos caros, mas parecia destruído, como se estivesse carregando o peso do mundo. Eu estava. Minha mãe era tudo que eu tinha depois que meu pai morreu. A possibilidade de perdê-la também. Gabriel não terminou a frase. E eu me lembro de um dia específico. Marina continuou, surpresa com a clareza da memória que estava voltando. Você estava no elevador quando eu subi, e eu estava chorando mais que o normal. Minha avó havia tido uma crise durante a noite. Gabriel assentiu lentamente. Dia 23 de outubro, uma quinta-feira. Marina sentiu um arrepio. Como você se lembra da data? Porque foi o dia que eu quase falei com você, Gabriel disse baixinho. Você estava chorando tanto que eu quase quebrei minha promessa de respeitar seu espaço. Quase perguntei se você estava bem. Por que não perguntou? Porque você parecia tão frágil que tive medo de que qualquer palavra de um estranho fosse te quebrar completamente. Marina fechou os olhos lembrando daquele dia específico. Havia sido um dos piores. Sua avó havia convulsionado durante a madrugada e os médicos haviam sido brutalmente honestos sobre as chances de recuperação. Naquele dia eu desejei que alguém perguntasse se eu estava bem. Ela admitiu. Eu me senti tão sozinha. Eu deveria ter perguntado. Talvez não. Talvez não fosse o momento certo. Marina abriu os olhos e encontrou Gabriel a observando com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Mas talvez agora seja. Gabriel estendeu a mão através da mesa e, depois de hesitar por um segundo, Marina colocou a sua sobre a dele. O toque foi elétrico, familiar de uma forma que deveria ser impossível. Marina, Gabriel disse, sua voz baixa e intensa. Eu sei que estou pedindo muito, sei que tudo isso é estranho e assustador, mas... Vem comigo para Nova York. Marina piscou, certa de que havia ouvido errado. O quê? Vem comigo para Nova York, Gabriel repetiu, suas mãos apertando as dela. Por uma semana, só uma semana. Deixa eu te mostrar quem eu sou quando não estou tentando desesperadamente te impressionar. Gabriel, isso é insano. Completamente insano, ele concordou.
Mas pensa comigo. Nós dois sabemos que há algo aqui. Algo que começou 5 anos atrás e que resistiu a todo esse tempo. Você não quer descobrir o que é? Marina sentiu como se seu coração fosse sair do peito. Eu não posso simplesmente largar tudo e ir para Nova York com um homem que conheci ontem. Por que não? Porque eu tenho responsabilidades. Trabalho, apartamento, vida. E quanto tempo faz que você tirou férias de verdade? Gabriel perguntou. Quando foi a última vez que fez algo completamente impulsivo, só porque queria? Marina abriu a boca para responder, mas se deu conta de que não conseguia lembrar. Desde a morte dos pais, sua vida havia sido uma sucessão de decisões práticas e responsáveis. 1 semana, Gabriel insistiu. Hotel separado, sem pressão, sem expectativas, além de nos conhecermos como pessoas normais. Se no final da semana você decidir que sou maluco demais para a sua vida, eu prometo que vou respeitar sua decisão e nunca mais te incomodar. E se eu decidir o contrário? Gabriel sorriu, e foi o primeiro sorriso completamente genuíno que ela havia visto nele. Então vamos ver se conseguimos fazer os próximos 6 meses funcionarem até eu voltar definitivamente. Marina olhou para as mãos dele cobrindo as suas, depois para os olhos castanhos que a observavam com uma mistura de esperança e medo. Sua mente racional gritava que era loucura, que ela mal conhecia esse homem, que viajar com ele seria irresponsável e potencialmente perigoso. Mas havia outra voz em sua cabeça, uma voz que ela havia ignorado por muito tempo. Uma voz que dizia que talvez, apenas talvez, algumas coisas na vida valessem o risco. 1 semana, ela repetiu. 1 semana. Hotéis separados, completamente separados. E se eu quiser voltar antes? Eu compro a passagem na mesma hora. Marina respirou fundo, sentindo como se estivesse prestes a pular de um penhasco, sem saber se havia água lá embaixo. Eu vou precisar pensar sobre isso. Gabriel assentiu, claramente tentando esconder sua decepção. Quanto tempo você precisa? Marina olhou para ele, para o homem que havia carregado sua memória por 5 anos, que havia atravessado o país para conhecê-la, que agora a estava convidando para uma aventura que poderia mudar tudo. Até amanhã de manhã, ela disse. Te dou uma resposta amanhã de manhã. Eu vou estar esperando, Gabriel disse, levantando a mão dela aos lábios e plantando um beijo suave em seus dedos. E pela primeira vez desde que o conhecera, Marina estava quase certa de qual seria sua resposta. Marina chegou em casa no final da tarde com a cabeça girando. O encontro com Gabriel havia durado quase 3 horas, e eles haviam conversado sobre tudo, desde a infância dele no Rio até os sonhos profissionais dela, passando pela perda de seus respectivos familiares e como isso os havia moldado. A cada minuto que passava, Marina se sentia mais conectada com ele, mas também mais assustada com a intensidade desses sentimentos. Júlia estava na sala quando ela entrou, trabalhando no laptop com uma xícara de café ao lado. E então? Júlia perguntou sem levantar os olhos da tela. Como foi o encontro com o stalker bilionário? Marina começou, mas foi interrompida quando a amiga finalmente olhou para ela. Meu Deus, Mari, você está com aquela cara. Que cara? A cara de quem está apaixonada e tentando negar. Júlia fechou o laptop e se virou completamente para Marina. O que aconteceu? Marina se jogou no sofá ao lado da amiga, tirando as sandálias e puxando as pernas para baixo do corpo. Ele me contou por que estava me procurando. E? Nós nos conhecemos antes. Há 5 anos no hospital. Ele estava visitando a mãe na oncologia. Eu estava com a vovó na UTI. Júlia franziu a testa. E você se lembra dele? Agora que ele falou, sim. Vagamente, mas sim. Marina suspirou. Ele carregou a memória de me ver naquele hospital por 5 anos. Quando viu meu portfólio, me reconheceu imediatamente. Ok, isso é menos assustador que eu imaginava, Júlia admitiu. Mas ainda assim, Mari, 5 anos é muito tempo para ficar pensando em alguém que você mal conheceu. Eu sei que é estranho, mas quando ele explica, faz sentido. E Marina hesitou. Eu me lembro de ter notado ele também. Ele sempre parecia tão perdido quanto eu me sentia. Júlia estudou o rosto da amiga cuidadosamente. Mari, por favor me diz que você não está se apaixonando por um cara que você teve 2 conversas na vida. Não estou me apaixonando, Marina protestou, mas sua voz não soou convincente nem para ela mesma.
Estou só intrigada. Intrigada o suficiente para fazer o quê? Marina respirou fundo. Ele me convidou para ir para Nova York com ele. Ele o quê? Júlia gritou, fazendo Marina pular. Marina Silva, me diz que você disse não. Eu disse que ia pensar. Jesus Cristo! Júlia se levantou, começando a andar de um lado para outro. Mari, você enlouqueceu completamente? Viajar para outro país com um homem que você mal conhece? Seria só por uma semana. Hotéis separados, sem pressão. Ah, claro, porque homens bilionários sempre respeitam esses limites, Júlia disse sarcasticamente. Marina se levantou também, irritada com a reação da amiga. Ju, você nem conhece ele. Como pode julgá-lo assim? Porque eu conheço você. E sei que você está prestes a fazer algo completamente imprudente por causa de um cara que mexeu com suas emoções. E se ele tiver mexido com minhas emoções, porque há algo real ali? Marina retrucou. E se for algo que eu vou me arrepender para sempre se não explorar? Júlia parou de andar e encarou a amiga. Mari, você está me assustando. Você nunca foi assim. Exatamente. Marina explodiu. Eu nunca fui assim. Sempre fui a pessoa responsável, a que pensa 2 vezes antes de qualquer decisão, a que nunca faz nada impulsivo. E para onde isso me levou? Para uma carreira sólida, um apartamento legal, amizades verdadeiras e uma vida completamente previsível, Marina terminou. Ju, quando foi a última vez que fiz algo que realmente me emocionasse? Quando foi a última vez que senti meu coração disparar por alguma coisa? Júlia ficou em silêncio, claramente sem resposta. Desde que meus pais morreram, eu vivo como se estivesse constantemente tentando me proteger de qualquer possibilidade de dor. Marina continuou, as palavras saindo como uma confissão que ela nem sabia que precisava fazer. Mas ao fazer isso, também me protegi de qualquer possibilidade de magia. Mari, Júlia disse suavemente, eu sei que você está preocupada comigo, e eu amo você por isso. Mas talvez seja a hora de eu parar de ter tanto medo de viver. O telefone de Marina tocou, interrompendo a conversa. Era Camila. Atende, Júlia disse. Talvez ela tenha uma perspectiva mais sensata que a minha. Marina atendeu, colocando no viva voz. Mari, como foi o encontro? Conta tudo. Oi, Cam. Está no viva voz. A Ju está aqui. Perfeito. Quero que as duas ouçam. Rodrigo conseguiu mais informações sobre o Gabriel. Marina e Júlia trocaram olhares. Que tipo de informações? Marina perguntou. O tipo que vai fazer você se sentir melhor sobre ele, Camila disse, e Marina podia ouvir o sorriso em sua voz. Rodrigo conhece alguns advogados que trabalham com a empresa dele. O consenso é unânime. Gabriel Almeida é um dos empresários mais íntegros do país. Cam, Júlia começou. Deixa eu terminar. O cara nunca teve escândalos. Nunca foi processado por nada. Tem uma reputação impecável, tanto nos negócios quanto na vida pessoal. Ah, e Rodrigo descobriu uma coisa interessante. O quê? Ele nunca foi visto com a mesma mulher mais de algumas vezes. Aparentemente, ele tem fama de ser difícil de conquistar. Marina sentiu algo se mexendo em seu peito. O que isso significa? Significa que se ele está interessado em você, a ponto de fazer todo esse drama romântico, provavelmente é porque você é realmente especial para ele. Júlia revirou os olhos. Ou porque ele é obcecado. Ju, você está sendo muito negativa, Camila repreendeu. Mari, qual foi sua impressão dele hoje? Marina pensou cuidadosamente antes de responder. Ele era real, vulnerável, muito diferente do homem super confiante de ontem à noite. E eu acredito nele quando ele diz que nunca fez nada parecido antes. Então qual é a questão? Camila perguntou. Ele me convidou para ir para Nova York com ele. Marina disse rapidamente, como se falar mais devagar pudesse tornar a frase mais absurda. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Cass, Marina chamou. Você vai? Camila perguntou finalmente. Não sei. Mari, posso te dar um conselho? Claro. Você tem 28 anos. É inteligente, independente, capaz de cuidar de si mesma. Se esse cara fosse realmente perigoso, seus instintos te alertariam. Cam, isso é terrível como conselho, Júlia protestou. É o melhor conselho que tenho, Camila retrucou. Mari, você vai passar o resto da vida se perguntando e se, ou vai ter a coragem de descobrir? Marina passou a noite acordada, alternando entre o quarto e a sala,
tentando organizar seus pensamentos. Júlia havia ido dormir depois de mais uma hora de discussão, claramente frustrada com a indecisão da amiga, mas respeitando seu processo. Às 5 da manhã, Marina estava sentada na varanda pequena do apartamento, observando São Paulo despertar. Os primeiros raios de sol pintavam o céu de tons rosados, e o movimento das ruas começava a aumentar gradualmente. Era sua hora favorita do dia, quando a cidade ainda estava calma o suficiente para pensar. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Gabriel. Bom dia. Espero que tenha dormido bem. Estarei esperando sua resposta, qualquer que seja ela. G. Marina olhou para a mensagem por um longo tempo antes de responder. Bom dia. Podemos nos encontrar? Preciso falar com você pessoalmente. A resposta veio quase imediatamente. Claro, onde e quando você quiser. Parque Ibirapuera, perto do lago, em 1 hora? Estarei lá. Marina tomou um banho rápido, vestiu um vestido simples e deixou um bilhete para Júlia, explicando onde estava indo. O parque estava quase vazio quando ela chegou. Apenas alguns corredores matinais e pessoas passeando com cachorros. Gabriel já estava lá, sentado em um banco de frente para o lago, alimentando alguns patos com pedaços de pão. Ele usava jeans e uma camiseta branca, e Marina novamente ficou impressionada com como ele parecia diferente sem os ternos formais. Chegou cedo, ela disse, sentando ao lado dele. Não consegui dormir, Gabriel admitiu, oferecendo alguns pedaços de pão para ela. Fiquei a noite toda pensando que talvez tivesse te assustado demais com o convite. Marina aceitou o pão e jogou alguns pedaços na água, observando os patos se aproximarem animadamente. Você me assustou, mas não pelo motivo que você pensa. Gabriel se virou para olhá-la. Qual motivo? Você me assustou porque pela primeira vez em muitos anos eu quero dizer sim a algo completamente imprudente. O rosto de Gabriel se iluminou lentamente. E isso te assusta? Aterroriza, Marina riu. Gabriel, eu não sou uma pessoa espontânea. Eu planejo tudo, penso em todas as consequências possíveis, sempre escolho o caminho mais seguro. E como isso tem funcionado para você? Marina considerou a pergunta honestamente. Me manteve segura, mas também me manteve limitada. Marina, Gabriel se virou completamente para ela, pegando sua mão. Eu sei que estou pedindo muito. Sei que é assustador. Mas eu prometo a você, prometo, que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que você não se arrependa. Marina estudou o rosto dele, procurando qualquer sinal de falsidade. Mas tudo que via era sinceridade crua e uma vulnerabilidade que ela sabia que ele não mostrava facilmente. Se eu for, ela disse lentamente, tem que ser com algumas condições. Gabriel assentiu imediatamente. Qualquer uma. Primeiro, eu pago minha passagem. Marina, não, Gabriel, isso é importante para mim. Se eu vou fazer isso, precisa ser como sua igual, não como alguém que você está bancando. Gabriel hesitou, mas acabou concordando. Está bem. Segundo, se em qualquer momento eu me sentir desconfortável ou quiser voltar, você me leva no aeroporto sem questionar. Absolutamente. E terceiro, Marina respirou fundo. Você precisa entender que isso não é um compromisso. É só uma exploração. Uma chance de descobrir se existe algo real entre nós ou se é só uma fantasia que vocês dois construímos. Gabriel sorriu, mas era um sorriso nervoso. Entendido. Marina ficou em silêncio por um momento, observando os patos no lago e sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Gabriel? Sim, eu nunca fiz nada assim na vida. Nem eu, ele admitiu. Se isso der errado, não vai dar. Gabriel disse com uma convicção que Marina queria desesperadamente acreditar. Como você pode ter tanta certeza? Gabriel virou para ela, seus olhos castanhos sérios e intensos. Porque eu esperei 5 anos por você, Marina. Que agora que te encontrei de novo, agora que posso realmente te conhecer, eu não vou desperdiçar essa chance. Marina sentiu seu coração disparar no peito. Havia algo na forma como ele falava, na convicção em sua voz, que a fazia querer acreditar em contos de fada. Quando é o voo? Ela perguntou. Amanhã às 8 da manhã. Isso me dá 24 horas para organizar tudo. Gabriel ficou muito quieto. Isso significa, Marina disse surpresa com sua própria coragem, que eu vou precisar fazer as malas.
O sorriso que se espalhou pelo rosto de Gabriel foi como o sol nascendo. Ele puxou Marina para seus braços, abraçando-a com uma força que a deixou sem ar. Obrigado, ele murmurou em seu ouvido. Obrigado por me dar essa chance. Marina se permitiu relaxar no abraço, sentindo pela primeira vez em anos que estava prestes a embarcar em algo que poderia mudar sua vida para sempre. Era aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo. Quando se separaram, Gabriel segurou o rosto dela entre as mãos. Marina, sim, eu sei que isso vai soar presunçoso, mas eu acho que você não vai se arrepender. Marina sorriu, sentindo uma antecipação que há muito tempo não experimentava. Espero que você esteja certo. E pela primeira vez desde que o conhecera, Marina estava realmente ansiosa para descobrir o que aconteceria a seguir. Marina voltou para casa com uma mistura de euforia e pânico correndo em suas veias. Quando entrou no apartamento, encontrou Júlia na cozinha preparando o café da manhã, claramente esperando por ela. E então? Júlia perguntou sem preâmbulos, mas Marina podia ver pela expressão da amiga que ela já sabia a resposta. Eu vou, Marina disse simplesmente, deixando-se cair em uma das cadeiras da mesa pequena. Júlia ficou em silêncio por um longo momento, despejando o café em 2 xícaras. Você tem certeza? Não, Marina respondeu honestamente. Mas vou assim mesmo. Júlia colocou uma xícara na frente de Marina e se sentou ao lado dela. Mari, você sabe que eu só quero que você seja feliz, né? Eu sei. E você sabe que apesar de todos os meus protestos, se você realmente quer fazer isso, eu vou te apoiar. Marina olhou para a amiga, sentindo os olhos marejarem. Ju, só promete uma coisa. O quê? Se alguma coisa der errado, se você se sentir insegura ou desconfortável, você me liga imediatamente. Não importa o horário, não importa onde você estiver. Marina pegou a mão de Júlia. Prometo. E manda mensagem todos os dias. Quero saber onde você está, como está se sentindo. Vou mandar. Júlia suspirou profundamente. Tá, então vamos fazer suas malas. Se você vai se jogar de cabeça nessa loucura, pelo menos vai estar bem vestida. As próximas horas passaram em um turbilhão. Marina ligou para seus clientes, explicando que teria que viajar inesperadamente e adiando alguns prazos. Felizmente, ela havia terminado o projeto problemático da TechFlow na semana anterior. Então, sua agenda estava relativamente livre. Camila apareceu no apartamento no meio da tarde, carregando uma mala pequena. O que é isso? Marina perguntou. Algumas peças minhas que vão ficar perfeitas em você. Camila anunciou, despejando o conteúdo da mala na cama de Marina. Você não pode ir para Nova York com um bilionário vestindo apenas suas roupas básicas de dia a dia. Cam, eu não quero parecer que estou tentando impressioná-lo com roupas caras. Não é sobre impressionar, Júlia interrompeu, segurando um vestido azul marinho elegante. É sobre você se sentir confiante. E isso aqui é lindo. Marina teve que admitir que as peças que Camila havia trazido eram perfeitas. Elegantes sem serem exageradas, sofisticadas, mas ainda com o estilo dela. Um blazer bem cortado, 2 blusas de seda, o vestido azul marinho e uma saia midi que ela nunca teria coragem de comprar para si mesma. Onde você conseguiu isso tudo? Marina perguntou. Tenho minhas fontes. Camila piscou. Algumas foram emprestadas da minha cunhada, outras eu comprei hoje de manhã. Considere um presente de despedida de solteira atrasado. Enquanto faziam as malas, Marina se pegou pensando em Gabriel. Ele havia mandado apenas uma mensagem durante o dia, perguntando se ela precisava de alguma coisa e informando detalhes práticos sobre o voo. Havia algo reconfortante na forma respeitosa como ele estava lidando com a situação, dando-lhe espaço para se preparar sem pressão adicional. Às 5 da tarde, seu telefone tocou. Era ele. Oi, Marina atendeu, sentindo uma familiar aceleração no coração ao ouvir a voz dele. Oi, como estão os preparativos? Quase prontos. E os seus? Terminei há algumas horas. Marina, posso te buscar amanhã para irmos juntos ao aeroporto? Marina hesitou. Uma parte dela queria ir sozinha, manter um pouco de independência até o último momento. Mas outra parte estava nervosa demais para encarar a viagem completamente sozinha. Seria bom, ela admitiu. Vou estar na sua porta às 5:30. O trânsito para Guarulhos pode ser complicado. Tá certo.
Houve uma pausa, e Marina podia sentir que Gabriel queria dizer algo mais. Gabriel? Eu só queria te agradecer de novo. Sei que foi uma decisão difícil. Foi, Marina concordou, mas acho que era a decisão certa. Espero que sim, Gabriel disse suavemente. Durma bem, Marina. Amanhã vai ser um dia longo. Depois que desligou, Marina encontrou Júlia e Camila a observando com expressões esperançosas. O que foi? Ela perguntou. Nada, Júlia disse rapidamente. É só que você está sorrindo. Estou? Está, Camila confirmou. E é um sorriso que a gente não vê há muito tempo. Marina tocou o próprio rosto, surpresa. Que tipo de sorriso? O tipo de sorriso de alguém que está ansiosa pelo futuro, Júlia disse suavemente. Fazia tempo que você não parecia tão viva. Marina olhou para suas duas melhores amigas, sentindo uma onda de gratidão. Vocês vão sentir minha falta? Obviamente, Camila revirou os olhos. Mas também vamos ficar orgulhosas de você por finalmente fazer algo completamente louco. Só volta diferente, tá? Júlia adicionou. No bom sentido. Como assim? Volta mais confiante, mais disposta a arriscar, menos assustada com a possibilidade de ser feliz. Marina abraçou as duas amigas, sentindo que estava realmente prestes a embarcar na aventura de sua vida. Marina acordou às 4h15 da manhã, 15 minutos antes do despertador tocar. Havia dormido mal, acordando várias vezes durante a madrugada com uma mistura de ansiedade e antecipação. Agora, olhando para a mala arrumada no canto do quarto e para as roupas separadas na cadeira, a realidade do que estava prestes a fazer finalmente a atingiu completamente. Ela estava indo para Nova York, com Gabriel Almeida, um homem que havia conhecido 3 dias atrás. Você enlouqueceu completamente, Marina Silva. Ela murmurou para si mesma, mas havia um sorriso em seus lábios. Tomou um banho rápido, vestiu a calça jeans escura e a blusa branca que havia separado para a viagem e fez uma trança solta no cabelo. No espelho, viu uma mulher nervosa, mas determinada, e isso a tranquilizou um pouco. Júlia apareceu na cozinha quando Marina estava terminando de tomar café, ainda de pijama e com os cabelos bagunçados. Não conseguiu dormir também? Marina perguntou. Fiquei preocupada que você mudasse de ideia durante a madrugada. Júlia admitiu, servindo-se de café. Mudou? Umas 20 vezes, Marina riu. Mas estou aqui, não estou? Às 5h20, Marina estava na portaria do prédio com sua mala, uma mochila pequena e um monte de nervos. Gabriel apareceu exatamente na hora, dirigindo um carro preto elegante, mas discreto. Quando ele saiu para ajudá-la com a bagagem, Marina notou que ele também parecia nervoso. Havia algo quase adolescente na forma como ele checou 2 vezes se a mala estava bem acomodada no porta-malas. Bom dia, ele disse, abrindo a porta do passageiro para ela. Bom dia, Marina respondeu, aceitando o gesto gentil. O trânsito para o aeroporto estava surpreendentemente tranquilo para um horário de segunda-feira, e eles fizeram a maior parte do trajeto conversando sobre coisas cotidianas. O tempo, o trânsito, os planos dele para as reuniões em Nova York. Havia algo reconfortante na normalidade da conversa, como se eles fossem apenas 2 pessoas normais indo para uma viagem normal. Marina, Gabriel disse quando estavam chegando ao aeroporto, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você está arrependida? Marina considerou a pergunta honestamente. Estava assustada? Sim. Nervosa? Definitivamente. Questionando sua sanidade mental? Absolutamente. Mas arrependida? Não, ela disse, surpreendendo-se com a convicção em sua própria voz. Estou nervosa, mas não arrependida. Gabriel sorriu e foi um sorriso genuinamente aliviado. Eu também estou nervoso. Você? O homem que apareceu em uma festa e beijou uma estranha na frente de todo mundo? Especialmente eu, Gabriel riu. Mari, eu esperei 5 anos por essa chance. A pressão que estou colocando em mim mesmo para não estragar tudo é enorme. Marina se virou para olhá-lo melhor. Gabriel, você não precisa me impressionar. Eu já decidi vir. Agora é só ver o que acontece. É exatamente isso que me deixa nervoso, ele admitiu. E se o que acontecer for você descobrir que sou muito mais comum do que imaginou? E se for você descobrir que eu sou muito mais complicada do que aparento? Gabriel estacionou no aeroporto e se virou para ela. Então, vamos descobrir juntos. O processo de check-in e embarque
passou em uma névoa. Marina se pegou observando Gabriel interagir com funcionários do aeroporto e outros passageiros. Ele era educado com todos, mas havia uma autoridade natural na forma como se movia pelo aeroporto que lembrava a ela de quem ele realmente era. Quando estavam sentados no avião, primeira classe, apesar dos protestos de Marina sobre as despesas, ela finalmente permitiu que a realidade da situação a atingisse completamente. Eu realmente estou fazendo isso, ela murmurou, olhando pela janela enquanto o avião taxiava para a decolagem. Estamos realmente fazendo isso, Gabriel corrigiu, pegando a mão dela. E Marina? Sim? Obrigado, por confiar em mim o suficiente para estar aqui. Marina olhou para as mãos deles entrelaçadas, depois para o rosto dele. Havia algo diferente em Gabriel agora, uma vulnerabilidade que ela não havia visto antes. Como se ele também estivesse se permitindo ser assustado pela magnitude do que estavam fazendo. Gabriel? Você tem certeza de que não sou só uma fantasia que você construiu todos esses anos? Gabriel a estudou por um longo momento. A Marina da minha fantasia nunca teria questionado meus métodos, nunca teria estabelecido condições para essa viagem e certamente nunca teria me feito me sentir tão nervoso quanto você me faz sentir. E isso é bom? É real, Gabriel disse simplesmente. E real é infinitamente melhor que qualquer fantasia. O avião começou a acelerar na pista e Marina sentiu seu estômago dar uma volta, não pela decolagem, mas pela percepção de que não havia mais volta. Em algumas horas, ela estaria em Nova York, em um mundo completamente novo, com um homem que poderia mudar sua vida para sempre ou quebrar seu coração completamente. Pronta? Gabriel perguntou, apertando sua mão quando o avião deixou o chão. Marina olhou pela janela, vendo São Paulo diminuir lá embaixo. Depois olhou para Gabriel, que a observava com uma mistura de esperança e terror que provavelmente espelhava sua própria expressão. Pronta, ela disse, e pela primeira vez em muitos anos se permitiu acreditar completamente nas possibilidades do que estava por vir. Enquanto o avião subia em direção às nuvens, Marina Silva fechou os olhos e se entregou à aventura que havia escolhido viver. Não sabia o que a esperava em Nova York. Não sabia se Gabriel seria tudo o que parecia ser. Não sabia se estava tomando a melhor ou a pior decisão de sua vida. Mas pela primeira vez, desde que seus pais morreram, Marina não estava tentando controlar o futuro. Estava simplesmente se permitindo vivê-lo,